Olá, tudo bem? Este é o podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. O Brasil talvez seja um dos únicos, se não o único país no mundo em que na sexta-feira, dia 24 de abril, o principal assunto não foi a pandemia do coronavírus. Pois é, o Brasil conseguiu. O mais popular ministro do governo Bolsonaro pediu demissão. Sérgio Moro, como se diz popularmente, caiu atirando e recebeu a resposta do presidente da República. A exoneração ocorreu após uma conversa minha com o ministro da Justiça, pela manhã de ontem. À noite, eu e o doutor Valeixo conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Aqui nesse episódio do 15 Minutos, eu recebo a Kelly Cadanos, que é editora de República da Gazeta do Povo, em Brasília. Não são tantos essa questão de quem colocar, o problema é por que trocar. E permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Imaginem se durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então o presidente Dilma, o ex-presidente Luiz ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. Então a autonomia da Polícia Federal, como um respeito aí à autonomia da aplicação da lei, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado de Direito. Inclusive, além do discurso ter sido, vamos colocar assim, duro, né, Kelly? A gente tem aí a sinalização e até a colocação de que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido vários crimes, pelo menos de acordo com a fala do ministro, ou melhor, do ex-ministro agora, Sérgio Moro, né? Como é que é essa situação? Que crimes o ex-ministro indiretamente ou até diretamente, vamos dizer assim, acabou acusando o presidente Bolsonaro durante esse pronunciamento, hein? Márcio, tudo gira em torno justamente dessa interferência no comando da Polícia Federal, né? Mas e aí são elencados 5 possíveis crimes, de acordo com juristas que eu ouvi por uma reportagem para a Gazeta do Povo. O primeiro é justamente o de falsidade ideológica, que é um crime previsto no Código Penal. Isso porque o Moro assina, em tese, a exoneração do Maurício Valeixo, que saiu no Diário Oficial. Mas no discurso que fez à imprensa, no discurso de despedida, o Moro disse que não estava sabendo dessa exoneração e, portanto, também não assinou esse documento que saiu no Diário Oficial. Então, esse já é um primeiro crime comum, inclusive, que pode ser investigado de falsidade ideológica, já que a assinatura do Moro está no Diário Oficial na exoneração do Maurício Valeixo. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Depois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia ser exoneração a pedido e se ele concordava, né? Ele disse, como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê, né? Se ele já está sujeito à exoneração a pedido ou à exoneração.
ex officio, mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Eu, sinceramente, fui surpreendido. Achei que isso foi ofensivo. Outro crime que também pode ser imputado ao presidente da República com base nesse discurso do ex-ministro Sérgio Moro é o de advocacia administrativa ou o de prevaricação. Ambos estão previstos no Código de Processo Penal. O crime de prevaricação é retardar ou deixar de praticar algum ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Já a advocacia administrativa é definida pelo Código Penal como ato de patrocinar um interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, são três crimes, né, contando com o de falsidade ideológica previstos no Código Penal. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Também tem o crime de responsabilidade, previsto na lei do impeachment, né? O artigo 9º da lei do impeachment estabelece ali quais são os crimes de responsabilidade e, segundo os juristas que eu ouvi, esse pronunciamento do ministro Sérgio Moro pode imputar ao presidente o crime de responsabilidade, já que ele pode ter agido de modo incompatível com o decoro do cargo de presidente da República ao tentar interferir na Polícia Federal, e também no item 4 do artigo 9º, né, que é expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo na credibilidade, não minha, mas minha também, mas também do governo, desse compromisso maior que nós temos que ter com a lei, com o rule of law, e ter impacto também, na minha opinião, na própria efetividade da Polícia Federal. E também utilizar-se de suborno ou qualquer outra forma de corrupção contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente. Então, também o crime de responsabilidade. E, por fim, ainda pode ser encarado o crime de obstrução de investigação de organização criminosa. Esse crime está previsto na Lei 12.850, a Lei das Organizações Criminosas, que prevê que quem impede de qualquer forma ou embaraça a investigação de um crime envolvendo organização criminosa também está cometendo crime. Então, como o ministro diz que o presidente tem interesse em investigações que correm no Supremo e por isso gostaria de trocar o comando da Polícia Federal, ele pode ter incorrido nesse crime também. Tenho que preservar a minha biografia, mas acima de tudo eu tenho que preservar o compromisso, que foi o compromisso que eu assumi inicialmente com o próprio presidente, que nós seríamos aí firmes no combate à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. Bom, o Kelly, a Lava Jato, a Operação Lava Jato, reagiu à demissão do ministro Sérgio Moro. Vamos lembrar que, claro, o ministro Sérgio Moro surgiu e ganhou a projeção principal, comandando a 13ª Vara Federal em Curitiba, exatamente responsável pelos processos da Lava Jato. O que disse a Operação Lava Jato em relação à demissão do ex-ministro, hein? A Lava Jato se pronunciou logo depois desse pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro, né, repudiando essas tentativas de interferência do presidente da República na Polícia Federal e em investigações aí que são sigilosas, né? A operação destacou aí que demonstra que o trabalho do Estado contra a corrupção exige instituições fortes que trabalhem de modo técnico e livre de pressões externas nas investigações e nos processos, né? E por isso a escolha de pessoas para esses cargos relevantes na estrutura do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, ela deve ser impessoal, de acordo com a Operação Lava Jato, e guiada, claro, por princípios republicanos e não pode servir para interferência político-partidária nessas investigações. E a Lava Jato também defende que as investigações sejam protegidas de qualquer tipo de ingerência político-partidária. Segundo os procuradores, é inconcebível que o presidente da República tenha acesso a informações sigilosas ou que interfira nas investigações.
Por fim, os procuradores também ressaltam que a tentativa de nomeação de outras autoridades para tentar interferir nas investigações é um ato muito grave e abre espaço para a obstrução do trabalho contra a corrupção e outros crimes também praticados por pessoas poderosas. E, segundo a Operação Lava Jato, isso coloca em risco todo o sistema anticorrupção brasileiro. Para mim, esse último ato também é uma sinalização de que o presidente me quer realmente fora do cargo, não me quer presente aqui dentro do cargo, porque essa precipitação na realização da exoneração não vejo aí muita justificativa. Eu tenho até outras divergências, tive outras divergências com o presidente federal, com o presidente da República durante essa permanência aqui. Tive muitas convergências. Quantas vezes já em vários episódios do 15 Minutos, né, você que está acompanhando direto aí de Brasília esses assuntos, quantas vezes a gente já falou sobre derrotas do então ministro Sérgio Moro e sobre atritos dele, né, com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer um rápido resgate aqui com alguns desses tópicos, talvez os momentos mais importantes dessa relação que, vamos falar a verdade, nunca foi tranquila desde que ele foi anunciado como super-ministro e aí efetivamente tomou posse, mas quando começou o trabalho, em todo o ano passado e também nesse ano, sempre houve uma certa turbulência na relação Moro e Bolsonaro, né? Pois é, Márcia, essa turbulência realmente, ela não é de hoje e ela não é só causada pela Polícia Federal, né? A própria Polícia Federal já esteve aí como pano de fundo de outros atritos entre o presidente e o ex-ministro Sérgio Moro, né? Em agosto do ano passado, o presidente tentou interferir novamente, ainda, né, no comando da Polícia Federal e também na Superintendência do Rio de Janeiro. Recentemente também o presidente cogitou desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em duas pastas, e aí isso foi encarado também como uma tentativa de enfraquecer o ex-ministro Sérgio Moro, porque se esse desmembramento acontecesse, ele perderia o comando justamente da Polícia Federal, que ficaria no Ministério da Segurança Pública, e o Moro continuaria titular apenas do Ministério da Justiça. Aí a gente lembra também, por exemplo, do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que passou pela Câmara dos Deputados, foi bastante desfigurado, né? Perdeu aí boa parte das propostas feitas pelo ex-ministro. Não teve apoio do governo federal, a gente falou sobre isso em alguns podcasts. O relator do pacote anticrime na Câmara, no grupo de trabalho, o capitão Augusto, ele chegou a reclamar publicamente que o governo abandonou o projeto, deixou ele sozinho para defender o projeto no grupo de trabalho, por isso ele perdeu vários itens desse pacote, como a prisão em segunda instância, a criação do plea bargain, o excludente de licitude, e também foi incluído, né, nesse pacote o juiz de garantias, que é uma previsão que o ex-ministro Sérgio Moro é contra, né, essa criação da figura do juiz de garantias, que é quando o juiz que julga o processo não é o mesmo que colhe as provas. Então, isso também foi uma derrota, inclusive, para o ministro, porque o presidente sancionou essa criação do juiz de garantias, apesar do pedido do Moro para que ele não sancionasse. Também teve mudanças no COAF, que começou o governo com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele nomeou um aliado que, inclusive, fez parte da Lava Jato, o Roberto Leonel, para presidir o órgão. O órgão acabou saindo do Ministério da Justiça, foi para o Banco Central. O aliado do ministro Sérgio Moro também foi demitido da presidência. A indicação do Procurador-Geral da República também foi fora da lista tríplice do MPF, não passou pelo crivo do ministro Sérgio Moro, ele não foi consultado, o que também foi visto nos bastidores como um sinal de enfraquecimento dele no governo. Enfim, uma série aí de derrotas, né, que o ministro vem sofrendo já desde o início do governo, principalmente no que se refere ao combate à corrupção. Angélica Danos, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Bom, já no final da tarde da agitadíssima sexta-feira, dia 24 de abril, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento. Longo, por vezes confuso, misturando diversos assuntos, isso em cerca de 45 minutos. Falou primeiro de improviso e depois leu um discurso. Bolsonaro negou que o Sérgio Moro tenha sido surpreendido pela demissão do Maurício Valeixo da Superintendência da Polícia Federal. Estou decepcionado e surpreso com o seu comportamento. Não se dignou a me procurar e preferiu uma coletiva de imprensa para comunicar sua decisão. Não só a imprensa publicou, no dia de ontem e de hoje, bem como, entre aspas,
o doutor Valeixo em contato com a Superintendência do Brasil, comunicando que estava cansado, que desde janeiro queria sair. Então não foi uma demissão que causasse surpresa a quem quer que fosse. O presidente também negou interferências em investigações da Polícia Federal, em especial em casos envolvendo os filhos dele. Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Jamais faria isso. No entanto, Bolsonaro disse que fez o que ele não considera interferências, mas disse que sim, implorou, nas palavras de Bolsonaro, por informações da Polícia Federal sobre, por exemplo, o caso Adélio, a facada, que ele levou enquanto era candidato, e também sobre aquela história do porteiro do condomínio de Bolsonaro nas investigações do caso Marielle. Não são verdadeiras as insinuações de que eu desejaria saber sobre investigações em andamento. Nos quase 16 meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça, o senhor Sérgio Moro sabe que jamais lhe procurei para interferir nas investigações que estavam sendo realizadas. A não ser aquelas, não vi interferência, mas quase como uma súplica sobre o Adélio, o porteiro e meu filho 04. Bom, o presidente Bolsonaro ainda fez uma acusação, a de que Moro condicionou a aceitação da saída do superintendente, do diretor-geral, melhor dizendo, Maurício Valeixo, à indicação dele, Moro, para o Supremo. Esse fato que já havia sido negado pelo ex-juiz. E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. E para fechar a sexta-feira turbulenta e também fechar esse episódio aqui do 15 Minutos, a informação é a seguinte: o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o STF abra um inquérito para apurar as declarações feitas por Sérgio Moro na sexta-feira, quando pediu demissão do cargo de ministro da Justiça. Lembrando, como a gente comentou aqui, Kelly e eu há pouco, o Moro disse que o presidente Bolsonaro tentou interferir na autonomia da Polícia Federal e o procurador Augusto Aras quer que Sérgio Moro seja ouvido por ministros do Supremo. O pedido aponta ainda a eventual ocorrência em tese, dos crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, além de corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra. Mais crimes até desses que nós comentamos há pouco. Kelly Cadanos e eu aqui nesse episódio do 15 Minutos. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Westloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!